querido aluno. Seja bem-vindo à aula síncrona. Antes de começar, lembre-se de algumas dicas importantes. Coloque a camiseta do uniforme. Prepare e organize. Claro, arruma pra mim. Você falou arruma pra mim, não. Mas na hora que você vai colocar lá em cima, foi guarda as coisas. Tem que arrumar. Não tá bagunçado? Tem que jogar. Eu não joguei, não. Eu só coloquei assim. Mas você tá bagunçado, tem que arrumar. Por favor. Não, só. Obrigado. Teste com antecedência o som do seu dispositivo. Se possível, use fones de ouvido. E aproveite bem esse momento para tirar dúvidas e aprender. Você está preparado? A aula já vai começar. Educação adventista. Em pé. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom dia, professor. Vamos lá, né? Conferindo aí quantos que já chegaram. Bom dia, professor. Bom dia, seja bem-vinda. Gabriel chegando aí. Dentro de alguns instantes aí nós estaremos aí mais um seminário. Bem, vamos aí então a chamada, né? Ali não está, Álvaro. Ainda não. Carolina, André. Se puder, responda aí para me ajudar. Arthur de Aguiar. Presente. Arthur Belato. Breno. Camila. Oi, professor. Tô aqui. Davi. David, né? Presente. Evão. Evelyn. Felipe Cabral. Eu. Felipe Tourinho está aí. Gabriel Pereira. Está aí. Presente, tô aqui. Gabriele. Eu. Guilherme Almeida. Guilherme Stork. Eu. Isabela. Jaque. Presente. Laísa. Eu. Lívia. Lucas Professor, Duarte. você me pulou? Eu te vi aí. Lucas Duarte está? Não. Lucas Santos. Luiz Guilherme está aí. Maria Eduarda. Aqui. Melissa. Murilo. Aqui, professor. Natália. Aqui. Rafaela. Raquel. Presente.
Raíssa, Ronaldo estão, Samara também, Tayane também. Vitor, não, né? Walter está aí e Andra também. Então, só recapitulando, faltaram Ana Carolina, Arthur Belato, Daniel, Davi, Estevão, Guilherme Almeida, Isabela, Lívia, Lucas Duarte, Lucas Santos, Murilo, Rafaela e Vitor. Esses faltaram. Ok. Pessoal, desde já eu vou avisar que na semana que vem é uma semana assim reduzida, né, por causa do feriado. Eu resolvi passar como atividade apenas a leitura já proposta para o seminário do quarto bimestre, tá? Não cobrarei nem a continuação do fichamento. É sempre bom que vocês, assim que forem lendo, já vão fazendo o fichamento, as anotações. Mas eu não vou cobrar para a semana que vem. Eu vou dar um tempo a mais para vocês irem fazendo as leituras, né, com tranquilidade, e assim iremos avançando, tá? Amanhã entraremos com conteúdo novo, Brasil, a Nova República, e as atividades da semana passada, aquelas atividades que faltavam serem corrigidas, eu gravei uma videoaula e postei lá no eClass da semana passada, tá? Se alguém não localizou, não se lembrou disso, enfim, basta voltar lá que você terá o gabarito, os comentários, né, sobre as questões do módulo que nós encerramos, né, sobre o mundo contemporâneo, certo? Nós, então, daremos início à primeira apresentação de hoje, que é sobre a tuberculose. Felipe Cabral, Vitor, Walter e Murilo. Como faltou aqui no título, eu espero que aí na apresentação vocês definam, tá? Se a tuberculose já foi uma pandemia, se já foi uma epidemia, um surto ou uma endemia, né? Espero que na apresentação isso fique esclarecido aí. E em relação à próxima apresentação, sobre a gripe espanhola, eu não localizei no eClass, tá, o pôster de vocês. Então já vão pensando nessa questão aí. E já já a gente conversa. Então a palavra está com Felipe Cabral, Vitor, Walter e Murilo. São 9h10 agora. Tá. Bom dia a todos. Eu sou do grupo da tuberculose. O grupo é constituído por mim, pelo Vitor, que não está presente, nem o Murilo, e o Walter. Então, a tuberculose é uma doença infecciosa geralmente causada pela bactéria Mycobacterium tuberculis, que também tem a sigla MTB. E a tuberculose geralmente afeta os pulmões, embora também possa afetar outras partes do corpo. A maioria das infecções não manifesta sintomas, tendo esses casos denominados de tuberculose latente. E quanto à dúvida do professor se a tuberculose era uma epidemia ou uma pandemia, depois de observada, ela foi atribuída ao impacto de epidemia. O Vitor, que faltou, ele ia ficar responsável pela parte da história, né, professor? Aí essa parte eu já não sei muito bem. Então, eu fiquei com a terceira parte, que é dos aspectos biológicos, e complementando um pouco do que o Cabral falou, que é o que é a tuberculose. Ela é uma doença infectocontagiosa, que quer dizer que
ela pode ser transmitida diretamente ou indiretamente, provocada pela bactéria Bacillus de Koch. Essa doença afeta principalmente o pulmão da vítima, mas quando não afeta somente o pulmão, pode afetar outros órgãos e assim é denominada tuberculose extrapulmonar. O modo de contágio é disseminado pelo ar, né? Pelo espirro ou pela tosse do infectado. As bactérias ficam no ar por algumas horas e nesse ambiente quem respirar pode se infectar. Os sintomas são a tosse, febre, suor à noite, perca de peso, também tem a dor no tórax e a fadiga, o cansaço. O tratamento é feito por meio da eliminação dos bacilos e o principal tratamento é a quimioterapia. Se o tratamento for realizado corretamente, a cura pode ocorrer em praticamente todos os casos. Mas aqui no Brasil, eu peguei uma estatística de que 4,5 mil mortes acontecem por ano por causa do abandono do tratamento, que dura em média 6 meses essa quimioterapia. A forma de prevenção é a vacinação nos primeiros dias de vida, porém só foi comprovada eficaz em jovens ou crianças. Já em adultos é questionável. Uma segunda forma é manter bons hábitos, alimentação, exercício físico, além de evitar o consumo de álcool e tabaco. Eu peguei também uma informação também que as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de doença, que são os indígenas, presos, pessoas com HIV e AIDS e mendigos. É isso, professor. Bem, são 9h13, então foram 3 minutos de apresentação. Vocês teriam alguma informação, Cabral, Walter, teriam alguma informação sobre a história, sobre a importância, o impacto, né, dessa doença na história? Ainda que vocês tenham feito esse loteamento aí, né, e reservado para o Vitor, parte da história, mas vocês se lembrariam de alguma informação nesse sentido? Essa parte eu acabei não pesquisando, né? Mas eu não sei muita coisa não da história, professor. Só sei desses aspectos biológicos. Cabral, teria alguma informação, Cabral? Tenho não, professor. A única coisa que eu consegui aqui foi que ela é uma doença que veio há mais de 20 mil anos atrás, é o que eu vi aqui no site. É isso mesmo. É uma doença muito antiga, né? Na pré-história já há registros, né, por meio do estudo dos esqueletos, né? Já se verificava essa doença, esse bacilo lá de Koch, enfim, presente nesses esqueletos. Então ela é tão antiga quanto a humanidade. Mas no século XIX é que a tuberculose alcançou assim, uma projeção como nunca se tinha visto até então, né? Ela se tornou bastante disseminada e ela está muito associada ao romantismo. Ela ficou conhecida como o mal do século. Vocês já devem ter estudado em literatura a segunda geração do romantismo no Brasil, o ultra-romantismo. Poetas que morreram jovens e vários deles devido à tuberculose. Temos o caso, por exemplo, do Álvares de Azevedo, né, que escreveu A Lira dos 20 anos. Morreu aos 20 anos de idade, antes de completar 21 anos de idade. Né? E é claro que também existia ali uma conjunção de maus hábitos, né, boemia, hábitos noturnos, enfim, que propiciavam a disseminação dessa doença. Né? É um sistema imunológico enfraquecido, como foi apontado aí, né?
favorecia, então, que o indivíduo se tornasse tuberculoso. E muitos vieram a morrer, de modo que a tuberculose ficou conhecida como o mal do século, lá no século XIX. Isso, aqui também está falando isso mesmo, que o seu auge foi no século XVIII até o final do século XIX, exatamente. Isso aí. Alguém de algum outro grupo, enfim, que porventura gostaria de fazer algum comentário, até mesmo alguma pergunta, né, se os colegas ou se eu, né, puder aí ajudar, ou algum comentário, enfim, alguém que leu alguma coisa, acha interessante. Não? Ok. Vamos passar então à próxima apresentação. Os responsáveis pela apresentação da gripe espanhola, então, em primeiro lugar, o que vocês me dizem sobre o banner, o pôster científico que vocês fizeram? A gente enviou pelo Eclass e pelo e-mail. O Eclésia, eu estou aqui no campo, né, no dia que foi especificado para o envio, e eu verifiquei, posso verificar aqui de novo com vocês, olha, mas os arquivos aqui estão vazios. Começar ali, ó, pela Camila, ó, mostrar aqui, ó, Camila, vazio. Foi pelo da Madu. É pelo da Madu, professor. Né? Deixa eu conferir lá. Vazio. Ixi, então não carregou e parece que mandou, mas não aparece para o senhor, né? Porque, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês de uma pessoa que enviou, né? Ali, ó. Tá vendo? O Walter. Uhum. Enviou. É porque isso aí, professor, não te cortando, mas lá até nas coisas de física, muitas das vezes a gente manda algum trabalho e o Eclass aparece esse arquivozinho, só que quando o professor clica, não aparece tipo nada. Então não é a primeira vez que acontece, mas a Madu falou que mandou pelo e-mail. Ela tinha mandado pelo e-mail, mas o e-mail é o seguinte, como eu recebo muitos e-mails, eu sempre assim dou uma orientação, devolvo e peço sempre para anexar no Eclass, porque o Eclass tem ali fica arquivado, então é um lugar assim, seguro para eu encontrar. Os outros e-mails eu vou deletando. Entendi. Mas pode fazer. Infelizmente, o Eclass ele tá meio errado, né, ultimamente. Ele dá uns probleminhas. Não é só com o senhor que está acontecendo. Por exemplo, eu tô tendo muita dificuldade de mandar, assim, dever, porque às vezes acontece isso. Mas faz o seguinte, me reenvia aí, fazendo favor, Maria Eduarda. Eu me lembro que você tinha me enviado antes, eu tinha respondido. Reenvia aí para o meu e-mail. E aí eu... Professor, então, deixa a gente, para não atrapalhar, né, a apresentação, a gente pode espelhar a tela aqui no Eclass, apresentar e te mandar o e-mail? Olha só. Ou você já quer que mande? Me manda um e-mail agora, porque a gente tem sido orientado, né, para manter essa regra aí, para sempre nós espelharmos a tela, né? Ah, tá bom, então. Beleza. Aí. Qualquer pessoa do grupo pode me encaminhar, estou com o e-mail aqui aberto, é só me encaminhar que eu deixo agora. Vou colocar o e-mail do senhor no chat aqui para mim? Vou colocar. Tá bom. Daí.
Agora que eu estou aqui lendo alguns recados que me mandaram no chat, tá? Antes eu não estava vendo. Vou aproveitar para colocar o formulário ali. Mandei, professor. Ok. Estou dando F5 aqui. Já deve entrar, né? Às vezes leva alguns segundos. Na semana que vem, como eu apenas vou indicar a leitura, eu nem vou abrir lá para vocês enviarem nada não, tá? Então podem ficar tranquilos nesse sentido aí, que é só mesmo, assim, tempo aí para vocês lerem e irem se organizando para o seminário do próximo bimestre. Muito bem, já chegou o e-mail, já vou aqui espelhar a tela. Formulário de justificativas já está disponível. Dê uma olhada ali no chat. Iremos, então, passar a palavra para o grupo que vai apresentar a pandemia da gripe espanhola. São 9h23, a palavra está... Beleza. Então, professor, só um detalhezinho, talvez aí para o senhor apareça diferente. Mas, por exemplo, aqui, para mim, aparece tudo assim, num pôster mesmo. Não sei por que aconteceu, deve ser alguma coisa do aplicativo, Não tá do Word. certo, Camila, já. No... Tá certo? Obrigada, tá certinho. Uhum. Então tá bom. Vamos Pra gente começar deu aqui. alguns probleminhas, mas agora tá certinho. Então tá bom. Vamos lá. A gente ficou com a gripe espanhola, eu vou começar fazendo a introdução. Dá bom dia de novo. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. E vamos lá. O vírus... só um detalhe. Se acontecer de ter alguns barulhos, é aqui que em frente à minha casa está tendo uma obra. Então, só para deixar avisado. Vamos lá. O vírus da gripe espanhola, ou influenza, né? Influenza, foi o responsável por uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919 e atingiu todos os continentes. Ela trouxe consigo um saldo de, no mínimo, uns 50 milhões de mortos. Não se sabe ao certo, né, o preciso local de origem, mas os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. No Brasil, a gripe chegou por volta de setembro de 1918 e espalhou rapidamente pelo país, né, causando a morte de 35 mil brasileiros. Nesse banner, né, nós vamos falar sobre os conceitos históricos e biológicos sobre o vírus. Então, vou começar aqui um pedacinho do contexto histórico. A gripe espanhola, ela também ela veio, né, em 1918, numa época onde eram comemorados triunfos alcançados pelas descobertas da microbiologia e a criação de novas estratégias de combate ao vírus, né, levava à crença de que em pouco tempo a humanidade venceria as doenças, em especial as de caráter contagioso. Entretanto, o vírus da influenza, a sua alta capacidade de mutação só seriam descobertos na década de 1930. Sendo assim, no ano de 1918, a comunidade médica, né, no entanto... Opa, peraí que eu pulei um pedaço. Sendo assim, a influenza espanhola seria conhecida por muitos estudiosos como um grande fracasso da bacteriologia. E em 1918, a comunidade médica, no entanto, permanecia presa nas mesmas controvérsias com respeito às causas dessa doença. Além das incertezas características do saber médico, existiam muitas dúvidas sobre a natureza da influenza. E abaixo aí que eu disse, sobre esse contexto histórico que eu falei, tem a imagem das vítimas, né, ali,
em Funston, no Kansas, lá nos Estados Unidos. E só um comentário básico, né? Essa imagem, logo que eu vi, infelizmente me trouxe a lembrança dos hospitais que fizeram, né, agora por causa da pandemia do coronavírus. Isso me remeteu a lembrar disso aí. Foi muito legal assim, o sentimento, né? Pode ir, meninas. Bom, vou falar um pouco, né, do contexto histórico. Bom, a doença é antiga e ela recebeu o nome influenza. Ela tem diversas origens. E tá, no estudo da história das doenças, as primeiras atividades estava na definição da enfermidade, que tem seu conceito em função da sociedade e da época. A registro histórico com evidências de doenças subjetivas de influenza. A primeira delas foi em Creta, na Grécia, em 5 a.C., com Hipócrates. Ao longo da Maria Eduarda, por favor, porque está travando. Numerosos surtos de gripe podem ser identificados, embora o registro se torne cada vez menos seguro. Professor, ela disse que está com problema para ouvir. Está com problema para ouvir, é porque está travando muito. Às vezes, a gente consegue resolver isso, a pessoa saindo e entrando de novo. Vamos tentar, porque está travando demais. Tente sair e entrar de novo rapidinho aí, Maria Eduarda, por gentileza. O meu tá normal. Vocês conseguiram mandar para ela o recado? Vou escrever aí. Eu mandei. Sim, já mandei. Enquanto isso, se alguma outra pessoa aí do grupo quiser fazer algum comentário, né? A Camila falou da fotografia, né? Com os do no hospital de campanha. Isso, eu esqueci o nome na hora, professor. Mas professor, se não tiver problema, eu falo a parte da Madu também. Ela está entrando, ela está voltando. Vamos esperar que dê tudo certo agora. Eu ia fazer o comentário lá sobre o hospital de campanha, mas eu faço em outro momento. Maria Eduarda, já voltou? Está me ouvindo? Sim, agora estou ouvindo. Ok, já melhorou. Então, vamos tentar de novo. Vai lá. Eu falo que a doença ela é antiga, né? Ela teve o primeiro nome de influenza e ela teve diversas origens. Bom, ao longo das histórias da doença, a primeira dificuldade estava na definição da enfermidade, que teve seu conceito alterado em função da sociedade da época. Bom, há registros de história, né, com evidências de doenças sugestivas de influenza. A primeira delas foi em Creta, na Grécia, no 5 a.C., com Hipócrates. Bom, ao longo da história, foi inúmeros surtos de gripe que a gente pode identificar. Embora esse registro ele se torne cada vez menos seguro conforme sua antiguidade. Referência ela pode ser encontrada em publicações científicas desde 1650, mas também evidências possíveis de pandemia desde 1590 e alusão a ocorrências. Bom, a partir do início do século XVIII, os dados sobre a doença aumentaram a quantidade e qualidade, pois cronistas e médicos registraram informações e comentários sobre o número de pessoas, epidemia ou pandemia, os países e as possíveis origens dos cepas variam, das cepas virais. A literatura
epidemias influentes nos séculos II e XIX. A pandemia de 1889 a 1890 registros mais contáveis a partir de 57 da análise dos estudos da pandemia comprovado. Então, deu uma travadinha aí. Mas eu vou continuar aqui. Ok. Ela basicamente falou que essa doença, ela tem a cada dia mais, né, foram havendo descobertas e, por exemplo, pesquisadores tentaram identificar ao longo durante todo o período histórico e relatos dessa epidemia nos séculos 14 e 15. E a primeira descrição médica com interessantes observações foi atribuída ao médico Molyneux, na Inglaterra, e na Irlanda, que foi entre 1688 e 1693. São encontradas referências dessa epidemia também no século XVII, na América do Norte e na Europa, e a partir do início do século XVIII, essa doença ela aumentou em quantidade e qualidade, como disse a Madu, e a literatura ela aponta uma ocorrência da epidemia influenza nos séculos, como eu falei, 18 e 19 também, após a pandemia de 1889 e 1892. E os registros têm sido os mais confiáveis e revisados, né, a partir de 1957, com a disponibilidade de análise do vírus. E o status de pandemia ele foi cientificamente comprovado, né? Então, ela é uma pandemia que ela pegou vários países e ela teve várias modificações, né? Então, conhecida como influenza, né? A gripe espanhola foi um tipo de influenza e ela teve ali um impacto em todo o globo. E ela também teve impacto aqui no Brasil, né? E as primeiras referências sobre ela são, aqui no Brasil, são no primeiro século depois da colonização, e elas aumentaram a partir do século XVIII e XIX, né? E os primeiros relatos, eles surgiram aqui nos estados de Pernambuco e Bahia em 1552 e em 1559 no Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo, né? E a partir daí, outros episódios da doença no território brasileiro foram observados na literatura médica, como, por exemplo, um outro avanço da influenza, foi a epidemia descrita como febre catarral, em 1835, no Rio de Janeiro, que também foi chamada vulgarmente de gripe, influência ou mal matelo. Desde a colonização do Brasil, a doença e as epidemias, elas representam fatores muito relevantes na diminuição da população indígena brasileira. E dentre as epidemias que dizimaram a população indígena brasileira, a gripe desempenhou um papel importante, né? E foi a maior suscetibilidade imunológica. Então, a gripe espanhola, a influenza, né, no geral, ela foi um grande fator para contribuir aqui também na morte, né, de muitos indígenas, na diminuição da população indígena. E é isso aí, fator histórico. Bom dia, eu vou falar sobre os aspectos biológicos da gripe espanhola, que tem como nome científico o vírus influenza. E falando sobre a transmissão do vírus entre humanos, ela ocorre pela via respiratória, através de secreções, gotículas ou por contato direto da mucosa. E as manifestações da doença, elas aparecem no período de 1 a 3 dias. E a maioria das pessoas que passam por ela passam sem nenhuma complicação. Os sintomas iniciais são coriza, congestão nasal, tosse, febre, dor muscular, dor na garganta e dor de cabeça. E depois de 1 a 5 dias, esses sintomas somem. Às vezes, continua apenas com dor de cabeça, tosse e fadiga. Nas crianças, aparecem alguns outros sintomas, que são dor de barriga, diarreia. E esses sintomas eles podem variar conforme a idade da pessoa, as condições clínicas. Antigamente, para evitar a transmissão da gripe espanhola, era recomendado que as pessoas evitassem locais públicos, evitassem aglomeração
E hoje em dia, a melhor forma de prevenção da doença é através da vacinação anual de influenza. E não foi descoberto um tratamento para a gripe espanhola, apenas era aconselhado que a pessoa repousasse, mantesse uma alimentação, uma hidratação adequada. Então, assim, poucas pacientes ficavam curadas, muitas pessoas morriam, já que dependia do sistema imunológico dela. Embaixo aí no banner nós temos um gráfico antigo que mostra os números de mortes em Berlim, Londres, Nova York e Paris nos anos de 1918 e 1919. É isso. É importante destacar também, né, que ela não foi totalmente erradicada, né, até porque a influenza ela tem mutações, então provavelmente sempre vai ter uma versão nova, né, como por exemplo o coronavírus, que é também uma mutação, né, de um vírus. Então, atualmente os casos eles abaixaram consideravelmente, né? Pode dizer que poucas pessoas atualmente morrem, né, de gripe espanhola em si, provavelmente já quase erradicado, pela vacina, pelas propostas atuais que estão, né, a medicina que avançou, mas infelizmente ele é um vírus que ele ocorre em mutações, então todo cuidado é pouco. Essa foi a nossa apresentação. Em relação à parte histórica, né? Por que essa pandemia ficou conhecida como gripe espanhola? Vocês poderiam esclarecer? Porque ela foi conhecida como gripe espanhola porque as primeiras fontes de notícia foi a Espanha. Foi a primeira a divulgar para o mundo inteiro sobre a doença, de onde ela vinha, de como estava ocorrendo. E aí, como a Espanha foi a primeira a divulgar, ela ficou conhecida como gripe espanhola. Os países europeus ainda estavam mergulhados na Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, é imposta a censura. Todos os países, sejam países democráticos ou ditaduras, impõem a censura, porque é uma situação absolutamente excepcional, que é a guerra. A Espanha havia declarado neutralidade. Então, como era um país neutro, a imprensa permaneceu livre. Então, foi um dos primeiros países, como você falou, a divulgar sobre a pandemia e, portanto, a pandemia ficou conhecida como gripe espanhola, tá? Mas não significa que tenha começado na Espanha. Na fase final da guerra, mais soldados morreram vítimas da gripe espanhola do que nos combates propriamente ditos, né? Aqui no Brasil, houve uma vítima ilustre da gripe espanhola. Vocês se lembram aí? Alguém viu isso? Uma personalidade política. Posso falar, professor? Pode falar, já. Posso falar? Pode. É o presidente daquela época, presidente do Brasil. Ele não era presidente naquele momento, ele já havia sido presidente. Na Primeira República não havia reeleição. Então, ele já havia governado o Brasil e, naquele ano, ele havia vencido eleições e ele iria tomar posse para um novo mandato. Era o Rodrigues Alves. Entendeu? Então, ele foi uma das vítimas da gripe espanhola. Certo? E ele faleceu, né, professor, com essa gripe? Oi? Ele faleceu com essa gripe, né? Sim, morreu. Uhum. Não chegou a tomar posse. Então, o Tancredo Neves, que iremos falar dele amanhã, ele não foi o primeiro presidente do Brasil a morrer antes de tomar posse. O Rodrigues Alves foi o primeiro, né, a morrer antes de tomar posse. Tancredo Neves também morreu antes da posse, né? Ele também provocou ali um choque, né? A população ficou ali chocada ali com aquela morte. Bem, pessoal, é isso. Sobre a questão lá do hospital de campanha, o que eu ia comentar com vocês e até perguntar, né, é se alguém viu, na atual pandemia provocada pelo novo coronavírus, alguma fotografia de um hospital de campanha assim, cheio de doentes. Exatamente, professor. Eu não vi. Cheio de gente não, né? A gente só viu a maca, né? Exatamente. Eu vi o hospital montado, as macas vazias ali.
Mas eu não vi. Inclusive, vários desses hospitais foram desativados praticamente sem terem sido usados. Eu vi várias notícias assim, porque gerou... É porque Entendeu? na hora ali que eu vi a imagem, eu lembrei, né, da foto das macas, mas o que a minha cabeça relatou foi, tipo, que ficaria daquela forma, né? Eu associei como... Pensei que iria acontecer daquele jeito, mas não vi um pouco, não. Aham, não, mas você está certo, né, de ter feito essa associação, faz sentido. Uhum. E veja que eu nem estou aqui afirmando, assim, peremptoriamente, que nenhum hospital na atual pandemia tenha lotado. O que eu estou falando é que eu não vi realmente, e nem tive assim, nenhuma notícia. Informações que eu recebi, eu acompanho as notícias aí diariamente, né? É que assim, tal hospital ficou com 70% da capacidade, 60%. E essas fotos dos hospitais de campanha vazios ali, as pessoas mostrando as macas, mostrando os equipamentos. E o detalhe interessante é o seguinte: em 1918 não houve um lockdown, como ocorreu atualmente. Pessoas que estavam doentes, os doentes ficaram em quarentena, ficaram isolados. Algumas pessoas assim mais vulneráveis, né, que eram recomendadas a ficarem isoladas, mas a vida transcorreu normalmente. Tá certo? Então, alguns paralelos aí, alguns contrastes entre a pandemia de 102 anos atrás e a atual pandemia, certo? Meus amigos, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente conversa melhor, tá? Se alguém tiver mais alguma consideração, até amanhã, tá? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu.